E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o papel do paciente no tratamento de acupuntura. Então aqui a gente tem muito foco, né, em falar em termos profissionais, sobre o profissional, certificação de profissional, o que esse profissional está oferecendo ao paciente. Mas e aí? O que o paciente está contribuindo na eficácia do seu tratamento? Gente, isso é muito importante a gente falar sobre isso, e é em qualquer tratamento que a gente for aderir, né, na nossa vida. Eu estou falando aqui da acupuntura, que é a área que eu atuo, que é a área, né, que eu domino, mas qualquer tratamento hoje, a gente depende aí, pelo menos 80% do paciente para que esse tratamento seja eficaz. Então, assim, eu já estou atuando na área há muito tempo, já vou fazer 10 anos de formada. Já vi casos maravilhosos de cura, já vi paciente, né, engravidar com auxílio do tratamento, muitos e muitos casos maravilhosos. Mas também já vi pacientes que não tiveram resultado e que muitas vezes desacreditaram do tratamento e infelizmente não conseguiram dar continuidade a esse tratamento. Então, o que acontece nesses casos? Por que para algumas pessoas a acupuntura funciona e para outras nem tanto? O que está acontecendo? Então vamos lá, gente. A gente vive em um mundo muito imediatista. Então a gente quer para ontem soluções para a nossa vida. E isso é em tudo. E eu também me incluo, né, nesse mundo. Muitas vezes a gente quer soluções que vão ser para ontem mesmo. Eu preciso solucionar esse problema. Eu preciso, né, de uma solução rápida, de uma solução eficaz. Só que lembrando que o nosso corpo geralmente, para ele chegar em um padrão de adoecimento em que aparecem sinais e sintomas, ele precisou ir de no mínimo 2 anos para ele chegar nesse padrão. Tem paciente que tem muito mais de 2 anos, né? Então o que acontece? Vocês realmente acham que com uma única sessão de acupuntura você vai ver resultado? Para uma síndrome crônica que você já tem há anos? Ou apenas, né, vamos, né, postergar aí, não apenas uma sessão, mas 5, às vezes nem 5 sessões. Então, assim, gente, é um tratamento em que a gente depende muito também da participação do paciente. A gente precisa que o paciente coopere com o tratamento. As sessões de acupuntura, na grande maioria das vezes, são raras as exceções. As sessões, elas são feitas semanalmente. Em alguns casos específicos mesmo, a gente faz 2 vezes na semana, mas é muito difícil. Na grande maioria das vezes é 1 vez por semana. Então o paciente vem, ele fica aqui por 1 hora, 1 vez apenas na semana. E aí, a gente depende de quê? A gente depende do paciente manter esse tratamento em casa. E como que o paciente vai manter esse tratamento? Eu já falei isso muitas e muitas vezes. Através de alimentação, atividade física, um sono regulado. E quem é paciente meu sabe que eu explico tudo isso aqui na consulta. Eu dou dicas de alimentação, eu dou dicas de higiene do sono. Eu falo tudo isso da importância que é o conjunto. Então não adianta o paciente vir aqui, ele fazer a sua sessão se ele não for manter o tratamento em casa. Então o papel do paciente é primordial para que ele tenha resultado. A acupuntura é uma medicina natural, então a gente vai regular o corpo de maneira natural. A gente não injeta nada, então a própria energia do corpo que vai curar esse paciente. Então, na grande maioria das vezes, quanto mais crônica é aquela síndrome, mais tempo de tratamento a gente vai precisar. E é uma coisa que exige o quê? Paciência, exige muita calma, exige amor e comprometimento. Tanto do profissional, obviamente, o profissional ele precisa saber o que ele está fazendo, ele precisa ser, né, autêntico, ele precisa realmente ajudar esse paciente, mas o paciente também precisa colaborar, porque é um trabalho em conjunto, tanto do profissional quanto do paciente. E agora me conta o quanto vocês estão comprometidos com o tratamento de vocês. Deixe aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre acupuntura, como funciona o tratamento, eu estou disponível pelo link da bio.